E a questão econômica? A questão econômica é o que eu chamo da tempestade perfeita que nós vivemos. Ela começa lá na Constituição de 88. A Constituição de 88, né, dentro de uma visão daquele momento de mundo de 30 anos atrás, vamos lembrar que a União Soviética ainda existia. Né? Celular, computador, era algo, né, que nós julgávamos que pertencia a um futuro longínquo, né? Ela carimbou recursos, né, dentro de uma visão, digamos assim, de um estado de bem-estar social, sem entender que no futuro isso seria desequilibrado, sem uma visão de futuro, né, sem um cálculo do que viria para frente. Pegou o funcionalismo público e unificou, porque nós tínhamos funcionários que eram CLT de um regime e tínhamos os de outro regime. Botou todo mundo no mesmo caldeirão, sem se dar conta de quanto que ia custar isso. Ao mesmo tempo, como é que se tocava o Estado brasileiro naquela época? Por meio da inflação. Girava a maquininha, se financiava na moeda. Moeda de então, né, se nós aqui mais experientes lembrarmos, nos últimos 50 anos, eu acho que uns 12 zeros sumiram aqui da nossa moeda. O pessoal mais novo, de 95 para cá, a partir ali do Plano Real, já vive uma moeda estável. O governo do presidente Fernando Henrique buscou o ajuste fiscal. E receita e despesa. Senhoras e senhores empresários, não preciso explicar, né? E para o resto do pessoal, é igual a casa da gente. Não se pode gastar mais do que ganha. E a gente sempre tem que ter uma reservinha para os momentos de dor, né? E também de festa, né? Vai casar a filha daqui a 2 anos, começa a economizar agora, pô. E assim sucessivamente. O governo é a mesma coisa. O governo não pode gastar mais do que ganha, né? Num primeiro momento, como é que se ajustou isso aí? Aumentando os impostos. E chegamos a essa carga de imposto que nós temos hoje, que equivale a 1/3 do produto interno bruto. Senhoras e senhores, se nós pagássemos tudo isso que a gente paga de imposto hoje, e tivéssemos estradas alemãs, escolas suíças e hospitais britânicos, todos estaríamos satisfeitos. Tá bem, estou pagando, mas o Estado está me devolvendo. Óbvio que, além disso, polícia funcionando perfeitamente, tudo tranquilo. Então, estaríamos todos satisfeitos. Mas pagamos isso e não temos retorno, de acordo com essa quantidade de recursos, porque esse recurso está única e exclusivamente sustentando um Estado que perdeu a sua eficiência. Havia uma matriz econômica de meta de inflação, taxa de juros e câmbio flutuante, até que isso mudou durante aqueles governos do presidente Lula e da presidente Dilma, que partiram para buscar solucionar aquela questão da crise das subprimes, do endividamento de 2008, nos endividando, fornecendo crédito, né? Achando que o seguinte, não, eu dou crédito, o pessoal compra, o pessoal consome, a economia gira, isso leva a imposto, aí continua a financiar o governo. Só que existe limite para nós nos endividarmos. E as famílias estouraram sua capacidade de se endividar. As empresas também estouraram a sua capacidade de endividar. E aí entraram as desonerações. Primeiro era para determinados setores, mas as senhoras e senhores que trabalham com empresas e com indústria sabem. Pô, peraí, por que é só lá para o pessoal da construção? Por que não para nós aqui do calçado também? Ah, por que não para nós aqui da gráfica? E todo mundo acabou levando um pedaço disso aí. Hoje, em termos de desoneração, nós ainda estamos
pagando aí uns 240 bilhões por ano que a gente deixa de arrecadar, porque são desonerações que o governo é obrigado a manter. Entraram em ação os subsídios, né? Os explícitos, que era a própria desoneração, e quais eram os subsídios implícitos? Aí foi o endividamento. Se pegou 600 bilhões de reais no mercado a 13%. Se tacou na mão do BNDES, e aí diz o seguinte: agora eu vou emprestar para aqueles empresários comprometidos com o nosso projeto. Vou emprestar a meia dúzia. Essa diferença de 13 para meia dúzia, quem é que está pagando? Somos nós. Todos nós estamos pagando isso aí. Aí vamos voltar para aquela mesma comparação que eu fiz dos impostos. Tá bom, essa turma recebeu esse dinheiro e hoje nós estamos com estrada boa, com escola, com hospital. Não. Se perdeu na corrupção, se perdeu na incompetência e se perdeu na má gestão. Então, esse pacote nos deixou numa situação de dívida, que é isso aqui. Essa é a conta de padeiro do Brasil, senhoras e senhores. Aí não estão os juros, que nós pagamos 400 bilhões por ano de juro. 400 bilhões por ano de juro equivale ao plano Marshall a custo de hoje, que foi o que reconstruiu a Europa depois da Segunda Guerra. E nós pagamos isso por ano. Estamos, 2019, no 6º ano no vermelho. A previsão é fechar em menos 139. Esperamos fechar em menos, pelo ajuste e pelo aperto nas contas que vem sendo conduzido pela equipe do ministro Paulo Guedes. Precisamos voltar a isso aqui, ó, gerar o famoso superávit primário, porque com essa gordurinha eu vou abatendo a dívida. Todas as senhoras e senhores sabem disso. Como é que eu abato dívida? Eu vou economizando e vou pagando minhas dívidas. É a mesma coisa com o governo. E aí eu lembro do Machado de Assis. Machado de Assis dizia que quando alguém tem a vocação da riqueza, mas sem a vocação do trabalho, a resultante desses impulsos é uma só: dívida. O arranjo feito aqui no Brasil, baseado no consumo, na expansão do consumo e no aumento desmesurado do gasto público, apelando ao mercado para se financiar, resultou, machadianamente falando, em esse aumento das dívidas. Aí entra a nossa missão: recolocar o Brasil nos trilhos. Então, palavrinha-chave: restabelecer a confiança no país e nas instituições. Confiança, senhoras e senhores. Economia é confiança, porque economia é relação. E qualquer relação nós sabemos, desde o namoro, o casamento, se eu não confio na minha namorada, na minha esposa, ou vice-versa, essa relação naufraga. É a mesma coisa entre eleitores e eleitos, entre investidores e governo, tem que haver confiança. Assim, a retomada do crescimento é prioridade, assim como enfrentar a questão da segurança pública. E para retomar o crescimento são duas colunas mestras: acertar a questão fiscal, as contas públicas, e a produtividade, que ela mexe com todo o conjunto das atividades da nação, conforme eu vou mostrar aqui. Primeiro passo para acertar as contas públicas é nós termos previsibilidade na questão previdenciária. E nós vamos fechar esse pacote. Ah, é o pacote ideal? Não. É a arte do possível. Foi negociado com paciência, com determinação, com clareza. Provavelmente daqui a 5, 6 anos, vamos ter que voltar a batalhar nesse assunto. Eu tenho absoluta certeza que as senhoras e senhores, como representantes da sociedade, entenderam que o sistema previdenciário que nós tínhamos não para mais em pé. Ele virou uma pirâmide. Os mais velhinhos aqui, como eu, chegamos na frente, vamos receber. Agora, a garotada vai trabalhar até o túmulo e não vai ganhar nada. E se a gente não agisse, nós romperíamos aquilo que é um dos pilares da civilização ocidental, que é o pacto de gerações. Eu não posso passar o bastão para a geração que vem atrás da nossa com um país pior do que aquele que eu recebi.
desvincular o orçamento. Então, aí é aquela outra questão do teto de gastos. E aquilo que eu me referi em relação à Constituição. 96% do que é arrecadado está carimbado como despesa obrigatória. E grande parte disso é pagamento de pessoal e pagamento dos benefícios presidenciários. A maior parte disso aí. O governo do presidente Temer passou o novo regime fiscal, a chamada emenda do teto de gastos, que coloca que a inflação do ano, o orçamento de um ano para outro, ele aumenta de acordo com a inflação do ano anterior. Muito bem. Se a inflação é 3,5%, o orçamento aumenta em 3,5%, que é o que nós temos hoje. Mas despesas de pessoal, despesas previdenciárias, por estarem indexadas, aumentam acima da inflação. Ao acontecer isso, espreme todo o orçamento. É a situação que o governo está vivendo hoje. Então, nós temos que buscar, num acordo dentro do Congresso, essa desvinculação, de modo que o Congresso faça o trabalho que eu considero primordial do Legislativo. O Legislativo é que, ouvindo a sociedade, tem que dizer quais são as prioridades. Eu vou botar mais recurso na saúde, eu vou botar mais recurso esse ano na educação, esse ano eu vou botar mais recurso na defesa, não é? De modo que a gente tenha uma previsibilidade e uma capacidade do governo retomar sua capacidade de investimento, de investir. Modernizar o Estado e gestão profissional no setor público. A modernização do Estado passa exatamente, não é, pelo enxugamento da máquina. Mas a legislação nos prende, nós não podemos demitir, nós não podemos diminuir o horário de trabalho e, consequentemente, reduzir o salário. Então, nós vamos ter que fazer um processo de depuração. À medida que os nossos funcionários forem se aposentando, eles não serão substituídos. Essa substituição só ocorrerá realmente naqueles setores que estiverem descompensados em relação aos demais. Além disso, digitalizar e virtualizar o serviço público. As interações entre o governo e a sociedade cada vez mais serão feitas pela maquininha, pelo celular que cada um tem. Chegando ao ponto que nós já estamos quase lá, de que o beneficiário da aposentadoria, ele não vai precisar ir lá na agência do INSS ou na Caixa Econômica para provar que está vivo. Ele vai fazê-lo via o sistema. Então, hoje, de mais de 3.000 interações que existem entre governo e sociedade, metade disso já está digitalizado, virtualizado. Temos que, como objetivo, até 2022, fechar esse círculo de modo que se reduza o custo. A economia esperada com isso é de 7 bilhões por ano. Para que as senhoras e senhores tenham uma ideia, os 7 bilhões é o que o DENIT vai ter para investimento de infraestrutura no ano que vem. Então, se eu economizo 7 bilhões nisso aí, eu posso dobrar, não é, a capacidade do DENIT de investir na área de infraestrutura. E a produtividade? Nós temos uma produtividade baixíssima. Até 1980, ela aumentava 2% ao ano. De lá para cá, ela passou a aumentar 0,2%. Por que isso? Pelo peso da máquina pública, pelo inchaço dos tributos, né? E pela nossa falta de capacidade de superar isso aí. Então, temos que partir aqui para as privatizações e para as concessões. Então, privatizar aquilo que puder ser privatizado. Esperamos, com essas concessões de aeroportos, estradas, não é, terminais portuários, linhas de transmissão, o setor de petróleo e gás, agora com o leilão da seção arenosa, não é, do pré-sal, arrecadar 1,6 trilhão de reais pelos próximos 10 anos. Isso é uma quantidade de recurso extremamente significativa. O nosso porte estratégico, né, a dificuldade da gente transformar isso em poder, a questão dos excluídos
da periferia das grandes cidades, onde o Estado não chega e que ficam à mercê das grandes quadrilhas do narcotráfico ou até coisa pior. E a infraestrutura logística que está atrasada. Nós deixamos de investir em ferrovias, nós transportamos carga daqui de Alagoas para o sul do Brasil no lombo de caminhão, tendo toda uma costa com portos que nós podemos usar na navegação de cabotagem, né? E temos um problema do nosso sistema político partidário, é um sistema fragmentado, os partidos políticos, infelizmente, deixaram de representar o pensamento majoritário dentro da nação brasileira. Nós temos hoje 30 partidos estabelecidos lá dentro do Congresso. Então nós temos que buscar uma reforma político-partidária, o modo de voto, o voto distrital, na minha opinião e na opinião de muita gente, seria a forma de nós baratearmos as eleições e aproximar mais ainda o eleito, não é, dos seus eleitores, e isso tem que ser discutido no lugar que é o local de discussão e o local de confluência de todos os anseios da nação, que é o Congresso Nacional. A crise psicossocial, a crise de valores, é aquela crise mundial que eu falei. É o tribalismo. Cada tribo aqui agora acha que a sua visão de mundo é a correta e quer impor sobre os outros essa visão de mundo, né? Daí essa discussão que ocorre, né, por meio das redes sociais, a discussão que chega à mídia, o engajamento de determinados grupos nessa discussão, sem que isso seja a prioridade do homem comum. Qual é a prioridade do homem comum? A prioridade do homem comum é o quê? Ele quer ter emprego, ele quer ter renda, ele quer dar educação para os seus filhos, ele quer ter acesso à saúde, ele quer ter o seu lazer e ele quer sair na rua em segurança. Ele não está preocupado com as grandes discussões tribais. Então, esse acerto da sociedade, ele irá ocorrer. E nós temos que saber enfrentar essa turbulência sem nos deixarmos contaminar.